Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz de Cristo esteja com você e toda a sua família, hoje e sempre, tá bom? Aqui é o irmão Jétero, de Fé em Fé, e hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos, que se encontra lá em Salmos 51, tá bom? Tem como título, Davi confessa o seu pecado. Antes de começarmos, irmãos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Irmãos, Salmos 51. Davi fala e confessa o seu pecado, ele se humilha diante de Deus, porque ele não jamais se aguentava mais conviver com os seus erros que foram tão graves diante de Deus. Capítulo 1 ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro fantástico e repleto de acontecimentos e detalhes sobre a vida das pessoas, os seus hábitos e convívio em sociedade. Ela não esconde nada de ninguém. Até mesmo nos pequenos detalhes que ela narra, é possível extrair uma lição de vida para cada um de nós. Irmãos, o Salmo 51 é um exemplo de postura diante do erro. A maior dificuldade que nós sabemos do ser humano é confessar que pecou, que está errado. O homem sempre atribui o seu erro a alguma coisa ou a alguém. No Salmo 51, irmãos, o salmista Davi faz uma das mais belas confissões de pecado registrado na Bíblia. Ele foi escrito na ocasião do pecado de Davi com Betseba e a morte de Urias, seu marido, no qual o rei foi o principal responsável. Davi sempre teve uma profunda intimidade com Deus, irmãos, e uma vida de obediência exemplar. Mas como todo ser humano, vulnerável ao erro, ao pecado, acabou cedendo à tentação e pecando gravemente contra o Senhor. Davi violou o pacto do casamento e, pior ainda, a aliança com o próprio Deus. Ele desrespeitou pelo menos 3 dos principais dos mandamentos que Deus havia revelado ao povo de Israel. Isso o levou, irmãos, a uma grande angústia e profunda aflição. Contudo, ele não desistiu e se humilhou profundamente, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Irmãos, o desejo mais urgente de Davi nesse salmo é a restauração da sua comunhão com Deus. Afastado do Senhor por causa do seu pecado, ele estava espiritualmente morto. Mais do que qualquer coisa, Davi queria voltar à intimidade com seu Criador. Ele implora ao Senhor, pedindo a purificação que permite a volta
a alegria de andar na presença de Deus. Esses versos tinham escrituras das passagens mais ricas. Primeiro, Davi comunica novamente seu desejo de ser perdoado. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Mas você sabe que o amor deve ser renovado pelo seu coração, a restauração em sua vontade de mim, Senhor. Um espírito, um coração puro dentro. Davi, sendo perdoado e voltando a viver conforme a vontade de Deus, voltaria à comunhão com o seu Senhor. Não me repulses da tua presença, Deus. Nem me aposentas o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, os meses de angústia sofrido por Davi por causa da sua culpa são expressos pelas marcantes palavras: o meu pecado está sempre diante de mim. Davi havia pecado contra Betseba, Urias e a nação que fora chamado a governar. Mas nenhuma dessas acusações era tão grave quanto sua ofensa a Deus. Os versículos iniciais, irmãos, usam diferentes palavras para descrever seu erro, transgressões, iniquidade e pecado. Já as palavras para perdão são todas metafóricas: apaga, lava-me e purifica-me. Todas essas palavras exprimem a seriedade do pecado e o grande empenho que Deus tem em querer remover o pecado também de cada um de nós, irmãos. O Senhor lida com o pecado de duas formas. O perverso recebe sua condenação justa, o justo sua misericórdia imerecida. O desejo mais urgente de Davi nesse salmo, irmão, é a restauração da sua comunhão com Deus. Ele implora ao Senhor, pedindo a purificação que permite a volta, a alegria de andar na presença de Deus. Davi, irmãos, ele pede um coração novo, um novo coração. E qual a razão para termos um novo coração, irmão? Por causa da infidelidade e a insinceridade da nossa natureza. Há algo podre dentro de nós. Nosso coração é enganoso e corrupto. Não podemos confiar em nós mesmos. Davi percebe que não dá para fugir de Deus, pois ele vê o coração. Ele quer a verdade no íntimo. Não adianta fingir nem usar máscara, por causa da nossa falta de sabedoria. Precisamos de discernimentos de Deus para não errarmos, para não tomarmos decisões no poder da paixão carnal. O problema de Davi não é Betseba, é o seu coração. Não é o mundo, é o seu coração. Ele sabe que um coração puro é Deus quem cria. Por isso a sua humilhação diante de Deus
Purifica-me, Senhor, purifica-me, ó Deus. Apaga as minhas transgressões. Só Deus pode dar um novo coração. Só Deus pode nos mudar, irmãos. É operação sobrenatural. Os resultados, irmãos, do verdadeiro arrependimento são possessão de grande júbilo e alegria. Essa alegria não é algo que tem a ver com temperamento. É a alegria de Deus. É a alegria da salvação, é a alegria do céu. O seu pecado, o pecado de Davi roubou dele temporariamente essa alegria. O pecado, irmão, o pecado é um ladrão que tira toda a nossa alegria, toda a nossa vontade de andar com Deus, de se humilhar. O pecado é um ladrão, irmãos. Desejo de viver para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento, testemunhando para os demais as maravilhas divinas. Davi quer agora viver para agradar a Deus e não aos seus próprios desejos. Em vez de pedra de tropeço, instrumento de bênção para os outros. Davi não quer mais viver nas trevas, quer revelar aos outros a luz de Deus. O perdoado é aquele que não se contenta em apenas ter a bênção para si. Ele quer ser portador dessa bênção para os outros. Então, meus irmãos, no Salmo 51, Davi apresentou a Deus a sua verdade, a sua sinceridade, uma vez que ele não escondeu de Deus o pecado e as coisas absurdas que havia cometido. Ele se derramou e mostrou um coração arrependido. Davi sabia que não havia nada que pudesse fazer para reverter todo o erro, mas também sabia que somente clamando a Deus por misericórdia receberia o perdão, mesmo que as consequências ficassem. Aprendemos, por fim, irmãos, com o Salmo 51, que Deus nos abençoa e nos perdoa, mas devemos vigiar, pois muitas vezes nos sentimos fortes e não percebemos que apenas por uma brecha o pecado entra e então não há mais nada a fazer. Sacrifícios recebidos a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não os desprezará, ó Deus. Irmãos, o que Deus não rejeita jamais, irmãos, é um coração contrito, quebrantado, sincero. Deus não rejeita, irmãos. Davi sabia que na sua humilhação Deus o ouviria, porque Deus não desprezará jamais um coração totalmente arrependido de todo o pecado que ele cometeu, irmãos. Deus jamais o contraria, nem desprezará o justo que fizer isso. Que deve haver em nós, irmãos, é isso, um quebrantamento sincero, dedicado diante do Senhor, com o objetivo que Ele nos perdoe e será perdoado, sim. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que você se sinta renovado com a palavra do Senhor. Nós vamos orar juntos, tá bom, irmãos? Pai nosso que estás no céu, glorificado e exaltado é o teu bendito nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, mais um dia que o Senhor nos concede e mais uma oportunidade, ó Deus, de estar aqui, fortificando, ó Deus, a nossa fé,
na tua palavra, Senhor, fortificando o nosso caminho diante de ti, Senhor, sabendo que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, Senhor, para aquele que confessa, Senhor, os seus erros, confessa o seu pecado, o Senhor está diante de nós a querer nos perdoar, ó Deus. Basta termos um coração sincero, ó Deus, confessarmos os nossos erros e não mais, ó Deus, cometê-los. Misericórdia de nós, Senhor, sempre te pedimos a tua paz sobre nossas vidas. Sabemos que o Senhor está a trabalhar na vida de cada um do teu povo, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que estão ouvindo a tua voz, estão ouvindo a tua palavra, Deus. Fortifica cada vida, derrama cura sobre os enfermos, Senhor. Derrama saúde, abre porta de trabalho para aqueles que estão desempregados, Senhor. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje, Senhor. Não deixe faltar o pão de cada dia. Sustenta esse país em tuas mãos, ó Deus. Sustenta o Brasil é teu, ó Deus. Nós declaramos isso. O Brasil é teu, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima, se o Senhor permitir.